Todo o tema que a gente vai discutir aqui sobre o sofrimento dos animais selvagens, eu discuto em detalhes nesse livro, né, que é um livro bastante detalhado mesmo, tá? Ele tem 350 páginas dessa folha grande, tamanho magazine, né? Se fosse colocar num tamanho de livro normal, como esse outro aqui, ó, né, ficaria com mais 600 páginas, mais ou menos. Então, tudo que a gente discutir aqui está discutido detalhadamente nesse livro. Lembrando, né, ainda tem exemplares desse outro aqui. Deixo aqui o meu contato de e-mail e o WhatsApp, quem quiser entrar em contato depois. Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? A questão do sofrimento dos animais selvagens. O que é isso, né? O que é essa nova área de discussão dentro da ética que vem sendo chamada de o sofrimento dos animais selvagens. Como a gente vai ver, não é só sobre sofrimento, não é só sobre animais selvagens e não é só sobre os danos que eles padecem em decorrência de práticas humanas. Na verdade, o contrário. É majoritariamente sobre os danos que eles padecem em decorrência de processos naturais, e eu vou explicar por quê. Bom, outro tópico que a gente vai ver é quais critérios a gente deveria utilizar para a gente se basear, para a gente conseguir ajudar de modo eficiente, para a gente conseguir causar o maior bem possível, né? Então, a ideia, depois que isso vai ser direcionado não só para a questão do sofrimento dos animais selvagens, mas para tornar o mundo um lugar menos ruim em geral, né, para todos os seres sencientes, né? Como seria um planejamento, né, do que fazer com o nosso tempo e nossos recursos, de modo a causar o maior bem possível, da gente ser o mais eficiente possível em tornar o mundo um lugar menos ruim. Que critérios a gente deveria usar para pensar sobre isso, né? Então, novamente, não vamos dar aqui uma resposta pronta, até porque a gente também não sabe, mas a gente já sabe alguns critérios que a gente poderia usar para pensar sobre isso, né? E depois a gente vai investigar quais problemas afetam as maiores quantidades de animais. Será que são aqueles problemas que normalmente os ativistas mencionam? Será que são aqueles problemas que os ativistas normalmente já repararam? Ou será que são outros que quase ninguém ainda reparou? E esse tema a gente vai continuar na aula que vem, que é a última, né? Que é sobre questões relacionadas ao futuro. Então vamos lá. Novamente, né? Assim como na aula anterior, a gente vai ver um grande número de tópicos, tá? E tudo de forma muito resumidinha, né? A gente vai ver como na aula anterior, que é tudo dividido ali em tabelinhas, caixinhas, né? Uma objeção e uma resposta, um argumento e contra-argumento, exemplo e contra-exemplo, tudo de maneira muito, muito resumida. Então, para a pessoa que quer se aprofundar, isso não vai ser suficiente, a pessoa vai querer aprender mais sobre aquilo, né? E espero que isso seja o caso de todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, para cada uma dessas coisas, né, tem textos adicionais discutindo cada um desses quadrinhos, né, lá no site semciência.org, na seção número 7, que é a seção sobre o sofrimento dos animais selvagens. E depois tem as sessões lá que eu não lembro o número, tem outra que é sobre estratégias para tornar o mundo um lugar menos ruim, que é a última parte. Então, é só dar uma olhada no índice do site lá, do Sem Ciência, que está tudo lá. Cada questãozinha dessa tem um texto bem detalhado, e no site também da Ética Animal, né? Tem toda uma seção no site da Ética Animal, por exemplo, sobre animais na natureza. Qual é a situação típica dos animais na natureza? Por que ajudá-los? O que já vem sendo feito para ajudá-los? O que mais poderia ser feito? E por aí vai. Então, deixo aí o link para quem quiser se aprofundar. E também tem referências lá nos textos que a gente deixou no Moodle, né, para vocês acessarem. Cada aula dessa, né, tem um textinho. Lá tem bastante referências também. Vamos lá. Então, primeiro, a questão do sofrimento dos animais selvagens, tá? Primeiro, vamos entender qual é a situação típica dos animais selvagens e do que consiste a proposta de ajudá-los, tá? Só um esclarecimento primeiro. Nesse debate sobre o sofrimento dos animais selvagens, esse termo, tá? Sofrimento dos animais selvagens é uma abreviatura, porque se a gente fosse usar o termo mais preciso mesmo, ficaria muito grande. Primeiro, não é só sobre sofrimento, é sobre danos em geral. Sofrimento, morte, impedimento de desfrute, qualquer coisa que os prejudique, tá? Sofrimento é só uma abreviatura. É sobre animais selvagens? Também.
mas esse debate é sobre qualquer animal que está fora do controle humano. Tá? Então, por exemplo, tem animais selvagens que são explorados pelos humanos. Por exemplo, os animais que estão sendo explorados em zoológicos, eles estão sob controle humano. Não é disso que trata essa questão, porque essa questão a gente já tratou ontem, quando a gente falou da exploração animal. Esse aqui, agora, é sobre os animais que estão fora do controle humano. Seja se forem animais selvagens, pode ser animais domesticados também, mas que em meios urbanos ou agrícolas ou semi-urbanos, semi-agrícolas, como são pombos urbanos, por exemplo, ou animais que estão no meio das plantações, né? Mas todos os animais que estão fora do controle humano, mas vou dar o exemplo aqui com a situação dos animais que estão na natureza. Quando eu falo natureza, são florestas, oceanos e por aí vai. Bom, então, qual é a situação típica dos animais selvagens e do que consiste a proposta de ajudá-los? Tá? Então, como a gente viu na aula de ontem, né, a maior parte dos programas que lidam com os animais selvagens é movida por ideais ambientalistas, né? Lembrando, né, os ideais ambientalistas, da maneira que a gente está usando a palavra aqui, né, são aqueles ideais que valorizam em si espécies e ecossistemas, e não os membros dessas espécies e os habitantes desses ecossistemas. Então, nesse ideal, o bem dos animais não é valorizado em si, e sim apenas instrumentalmente, enquanto recurso para a manutenção do ecossistema ou enquanto exemplar de uma espécie. Né? Então, lembrando daquela distinção básica, né, em teoria do valor e em teoria ética, entre valor instrumental e valor em si, e entre consideração moral direta e indireta. Então, né, atualmente, a maioria dos programas, não todos, mas a vasta maioria dos programas que lida com animais selvagens, não valoriza o bem dos animais enquanto indivíduos, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar. Mas, nas últimas décadas, e isso é bem recente, nas 2 últimas décadas só, vários autores têm defendido que os programas que lidam com os animais selvagens deveriam ter como meta o próprio bem dos animais. Né? Que essa deveria ser uma das metas e a meta principal. Assim como uma das metas principais, né, da sociedade em geral é garantir o bem dos humanos enquanto indivíduos, né? Enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar, e não dos humanos enquanto componentes de um ecossistema ou exemplares de uma espécie. Bom, então, esses autores têm defendido que esses programas deveriam almejar o quê? Prevenir e minimizar o sofrimento e as mortes desses animais, garantir o bem dos animais. Né? Que, então, o foco deveria ser prevenir sofrimento e mortes, e não garantir que tenha mais exemplares de uma espécie mais admirada, ou que uma é nativa, a outra não é. Não, o foco geral deveria ser prevenir sofrimento e mortes prematuras. Bom, por que esse é um tema novo, né? Até mesmo dentro da ética animal? Porque desde o surgimento da área da ética animal, seja lá se for dentro da filosofia ou no ativismo da causa animal, seja no que diz respeito a animais domesticados ou a animais selvagens, o foco tem sido geralmente, e geralmente eu estou sendo generoso aqui, quase sempre, vamos falar a verdade, quase sempre, os animais prejudicados por práticas humanas. Então, quando se fala de animais selvagens e danos, né, que os animais selvagens passam, normalmente o que se tem em mente são os animais selvagens que são prejudicados, por exemplo, em sua exploração por humanos, né, como em zoológicos ou em venda, né, de animais selvagens, tá? Ou por efeito indireto de práticas humanas, por exemplo, a poluição, o desmatamento e por aí vai. Claro que isso tudo é importante também, não estamos dizendo que não é. Estamos falando apenas que esse tem sido o foco exclusivo até então. Né? Mas vários outros autores, um número crescente de autores, têm chamado a atenção para um outro problema gravíssimo que é normalmente negligenciado, que é o modo como os animais são prejudicados por processos naturais. Tá? E o que a gente está falando aqui, chamando de processos naturais, são aqueles processos que poderiam ocorrer, ou ocorrem em algumas situações, com total independência de ação humana. É claro que, atualmente, quase tudo que ocorre no planeta tem alguma influência indireta das práticas humanas, mas esses são processos que existiam muito antes do aparecimento da espécie humana. Por exemplo, fome, sede, né? Desastres naturais e por aí vai. Então, esses autores têm chamado a atenção
para a maneira como os processos naturais prejudicam os animais, sobretudo como é que eles prejudicam os animais que vivem na natureza. E tem defendido pesquisar como diminuir esse sofrimento. Qual é o fundamento dessa proposta? É muito simples. O fundamento é o seguinte: se realmente nos importamos com os animais, então a gente não vai limitar a nossa preocupação com os danos que são causados pelos humanos, porque para os animais não faz diferença. Para eles não importa se o que vai causar o mal para eles é um humano ou é, digamos, a fome ou a doença, ou alguma doença. Né? O que eles querem é estar livre desse mal. E se a gente realmente se preocupa com eles, né, e não com um ideal assim de pureza humana, vamos falar assim, a gente vai querer ajudá-los independentemente da origem do dano. Por exemplo, não faria sentido eu dizer que eu me preocupo realmente de verdade com a minha filha, mas que eu não ligaria se ela estivesse morrendo por conta de uma doença ou de um desastre natural. Que eu ligaria só se for um humano que a prejudicou. Seria estranho dizer isso. Então, a mesma coisa em relação aos animais não humanos. Então, nessa aula, a gente vai ver o debate sobre essa proposta de ajudar os animais selvagens. Essa proposta recebe, é claro, como qualquer outra, muitas objeções, né? E os proponentes dessa proposta têm respondido a essas objeções de muitas maneiras. Esse debate é longo, ele tem várias camadas, e a gente vai separar aqui em 3 estágios. Tá? Primeiro, nós vamos abordar as objeções que negam que os animais precisem de ajuda, os animais que estão na natureza. Então, essas objeções defendem que, se os humanos pararem de prejudicá-los, geralmente esses animais terão vidas positivas. Então, segundo essa objeção, os proponentes desse tipo de objeção defendem o seguinte: é claro que o sofrimento de origem natural também importa, mas como os animais quase não são prejudicados por processos naturais, tudo que a gente deveria fazer é parar de prejudicá-los. Né? Tem vários autores da área de ética animal que defenderam isso, né? Que tudo que devemos em relação aos animais selvagens é não intervir em suas vidas, e então eles vão estar bem. Então, vamos ver várias objeções desse tipo, primeiro. Então, a primeira defende isso, né? Que não existe, não tem essa necessidade de ter uma proposta de ajudá-los, porque se a gente deixar a natureza seguir o seu curso, sem interferir, geralmente os animais terão vidas positivas. E essa objeção tem sido respondida apontando que os animais na natureza são altamente prejudicados por processos naturais. Exemplos: desnutrição, fome e sede, doenças, lesões físicas, estresse psicológico, eventos meteorológicos, incluindo eventos climáticos hostis, né? Desastres naturais e vários tipos de conflitos entre animais. E isso não são exceções, isso é a norma na natureza. O dia a dia dos animais é isso. Então, veja, isso que eu vou falar agora é muito importante gravar. Isso ocorre não porque os humanos causaram algum desequilíbrio. Isso era assim desde muito antes do aparecimento da espécie humana. A gente vai entender por que agora, e depois, quando acabar a exposição, vocês podem pedir, o Arthur pode explicar isso em muito mais detalhes, que é, digamos assim, a área dele, né? Onde ele é especialista. Bom, um dos fatores cruciais pelos quais existe uma enorme quantidade de animais na natureza que morrem prematuramente e têm vidas repletas de sofrimento, quase totalmente sofrimento ou totalmente sofrimento, é o seguinte: sempre nasce muito mais animais do que tem recursos disponíveis. E quando eu falo muito mais, não é assim 100 a mais, é milhões a mais. Né? Por exemplo, né? A vasta maioria das espécies de animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, em ninhadas que vão desde milhares até muitos milhões, dependendo da espécie. Então, quando a gente pensa em animais na natureza, normalmente a gente não pensa em animais que são representativos da vida padrão. A gente tende a pensar em animais de grande porte, né? Leões, gazelas, elefantes, zebras, né? E esses animais, eles têm poucos filhotes por vez, né? E além disso, a gente tende a pensar em adultos, a gente tende a pensar naqueles que escaparam da morte prematura. Então a gente tende a pensar numa minoria dentro da minoria. A vasta maioria dos animais que estão na natureza não são desse tipo, são animais que têm ninhadas gigantescas. Por exemplo, uma rã comum, né, tem 25 mil filhotes por vez. Né? Não é por ano, não é uma população de rãs. Uma rãzinha, a cada vez que se reproduz, tem 25 mil filhotes. Um bacalhau,
2 milhões. Um peixe-lua, 300 milhões. Tá? Quem quiser estatísticas depois, está tudo referido lá nos textos de apoio. Tá? Então, por que isso é um indicador de que os processos naturais maximizam a quantidade de animais que nascem só para sofrer e morrer prematuramente? Porque em períodos de aproximada constância populacional, ou seja, de equilíbrio populacional, a gente pode deduzir que se depois de algumas gerações aquela população daquela espécie naquele local está mais ou menos constante, então é porque, em média, a cada geração está sobrevivendo um único descendente por adulto. Está substituindo o membro da geração anterior. Do contrário, a gente veria a população aumentar. Então, se a população não está aumentando, com tantos filhotes nascendo assim, para onde estão indo? Bom, eles nascem e já morrem. A vasta maioria deles, né, então, se está sobrevivendo, em média, um descendente por progenitor, então está sobrevivendo, em média, 2 por ninhada. Todo o restante, milhares, milhões, nasce só para sofrer. E menos do que isso sobrevive, menos do que 2, tem muitas ninhadas que não sobrevivem nenhum, se os progenitores se reproduzem mais de uma vez na vida. Né? Então, se em média sobrevivem 2, então isso é sinal de que todo o restante está morrendo muito prematuramente. Na verdade, eles normalmente morrem em questão de dias ou em questão de horas. E a vasta maioria nasce só para experimentar o sofrimento de morrer. Normalmente morrer de inanição é a causa mais comum. Por que isso vários autores têm chamado a atenção? Por que isso é um problemão para a ética? Porque isso é a maior quantidade de sofrimento e de mortes prematuras existentes no mundo. É tão grande, que faz até mesmo os números da exploração animal quase desaparecerem em comparação. Então, quando a gente fala isso a primeira vez, a tendência da gente é duvidar, quando a gente ouve isso pela primeira vez. Mas como? Como? Os números da exploração animal são tão enormes, né? Como que isso pode ser? Bom, a gente vai ver um quadro comparativo no final da aula de hoje, tá? Com estatísticas, né? E as referências das estatísticas estão lá nos textos. Mas aqui a gente já pode ter uma ideia. Olha, se cada peixe-lua ter 300 milhões de filhotes por posta, né? E se eles vivem muitos anos e a população deles é grande, então a gente pode depois calcular isso, tá? Mas tá aí, então, a maior fonte de sofrimento e de mortes prematuras do mundo. Basicamente, isso indica o quê? Que o mundo é repleto de sofrimento. O mundo é sofrimento e pouquíssimo experiências positivas. Né? Então a gente tem uma sorte do caramba assim, de ter nascido membro da espécie humana, porque a probabilidade da gente ter nascido na espécie humana assim, era muito, muito, muito pequena. Né? E que são alguns dos poucos, né, que sobrevivem para além da idade adulta, né, porque tem justamente poucos filhotes por gestação e recebe cuidado parental e por aí. Bom, mas uma objeção a todo esse raciocínio que eu fiz aqui aponta que, mas espera aí, muitos ovos podem ser destruídos antes de formarem seres sencientes, porque a vasta maioria desses animais é ovípara. Né? Então, se muitos dos ovos são destruídos antes de formarem seres sencientes, pode ser que a quantidade de animais que nascem só para sofrer aí seja pequena. Bom, uma resposta a essa objeção é apontar para o seguinte: mesmo que isso acontecesse com a vasta maioria dos ovos, ainda seria uma quantidade gigantesca de indivíduos que nasceria para uma vida onde predomina largamente o sofrimento ou totalmente sofrimento. Por exemplo, então eu falei que, né, um bacalhau tem 2 milhões de ovos, né, por posta. Vamos supor que 90% dos ovos fosse destruída antes de formar seres sencientes. Tá? Bom, então só 10% de 2 milhões formariam seres sencientes, né, e desses 10% aí, só 2 sobreviveriam. Então, o ponto é, 10% de 2 milhões ainda seriam 200 mil indivíduos. Né? E nasceriam só para sofrer e morrer prematuramente, né? 199.998 indivíduos, numa única posta, numa única vez. Né? Então, mesmo que a maior parte dos ovos fosse destruída antes de formar seres sencientes, ainda seria uma vasta quantia de seres que nasceriam só para sofrer, e isso seria maximizado, porque esses animais têm um potencial reprodutivo enorme, né? De maneira ainda mais rápida do que a exploração animal em escala industrial, por exemplo. Bom, outra objeção que ainda tenta mostrar que o sofrimento não é tão grande quanto parece, defende que
Como a vasta maioria desses animais morre muito jovem, como eu falei, né, em questão de dias ou mesmo de horas, essa objeção defende que nesse estágio eles são ainda pouco capazes de sofrer, porque eles não têm as capacidades cognitivas muito desenvolvidas ainda. Então, é isso, eles não são muito prejudicados pelo tipo de vida que eles tiveram, ainda que eles morram prematuramente e nasçam só para sofrer. Uma resposta a essa objeção é apontar que não tem evidências de que, porque esses animais são filhotinhos, eles sejam pouco capazes de sofrer. Né? Pelo contrário, né? A maior parte desses animais é do tipo precocial, né? Que esse conceito, né, depois o Arthur pode explicar melhor para vocês, ele está em oposição ao conceito de altricial, né? Então a gente diz que um animal é mais precocial ou mais altricial. Os animais precociais são aqueles que eles precisam já na hora que sai da casca do ovo, ou até mesmo um pouco antes, eles precisam ser muito ativos e estarem com o sistema nervoso bastante formado para eles conseguirem sobreviver no ambiente. Do contrário, muito provavelmente essas espécies não existiriam mais, porque a maioria dessas espécies não recebe cuidado parental. É diferente dos animais altriciais, né, onde a mãe cuida até bastante tempo depois do nascimento. Os humanos, né, são um tipo de animal bastante altricial, né, que a mãe oferece cuidado aí, né, por meses, e tem alguns que até muitos anos, né, depois de adulto, depois, né, então, mas esses animais precociais é o contrário, né, então, por exemplo, tem casos de lagartos que se eles percebem, o filhotinho está ali pronto para nascer, mas não quebrou a casca do ovo ainda, e ele percebe um predador perto, ele quebra a casca para fugir, né, então isso é sinal de que esses animais, eles precisam ter uma capacidade de sofrer altamente aguçada para sobreviver e conseguir navegar no ambiente. Né? Então, não parece que tem evidências de que esses animais, porque eles morrem filhotes, eles são pouco capazes de sofrer. Mas mesmo que esse fosse o caso, esses animais ainda seriam vastamente prejudicados pelo que acontece a eles. Por quê? Bom, porque morrem prematuramente. A gente viu na aula anterior, né, que o sofrimento não é a única forma de dano, a morte prematura é outra forma de dano. Tá? Então, esses animais, eles foram bastante desafortunados com as vidas que tiveram. Por quê? Bom, porque viveram primeiro por pouco tempo, e o pouco tempo que tiveram foi quase que totalmente sofrimento. Bom, então a gente viu até agora objeções que tentam mostrar que a situação dos animais na natureza não é tão ruim. Vimos que essas objeções provavelmente estão erradas, né? Que sim, que a situação dos animais na natureza é muito ruim, mesmo que os humanos deixem de prejudicá-los. Claro que as atividades humanas muitas vezes pioram tudo, né? Mas se os humanos pararem de prejudicar, não quer dizer que eles vão ficar bem, provavelmente eles vão continuar muito mal. Então, agora vamos passar para objeções que eu estou chamando de objeções morais. O que eu quero dizer com isso? São as objeções que reconhecem que a situação dos animais na natureza já é altamente negativa em decorrência dos processos naturais, mas defendem que é errado tentar mudar essa situação. Que por alguma razão, a gente vai ver são várias, cada objeção dá uma razão diferente, mas que moralmente seria errado ajudá-los, mesmo que a situação deles seja muito ruim. Vamos ver. A primeira defende que intervir na natureza é sempre errado. E quando se fala que intervir na natureza, esse termo é meio vago, normalmente é um tipo de intervenção em dois tipos de coisa. Primeiro, é intervir no território natural, por exemplo, em uma floresta, ou no oceano, por exemplo, ou em processos naturais, como uma doença, por exemplo. Então, segundo essa objeção, intervir na natureza, seja lá em território natural ou se for em processo natural, é algo sempre errado e por isso que não deveríamos ajudá-los, mesmo que a situação deles seja muito ruim. Bom, como que essa objeção tem sido respondida? Apontando que tem muitas intervenções na natureza que quase todo mundo aceita. Por exemplo, aquelas feitas para beneficiar humanos, né? A medicina, agricultura, construção de moradias, de escolas, hospitais, bibliotecas, uso de roupa, uso de computador, uso de celular. Para a gente viver, a gente tem que intervir na natureza e não é pouquinho, é massivamente. Né? E também são altamente aceitas e aplicadas aquelas intervenções na natureza que têm metas ambientalistas. Existem ao redor do mundo programas ambientalistas que intervêm nos ecossistemas para preservar espécies raras, para manter os ecossistemas
em certa configuração, por exemplo, na configuração que era antes da primeira intervenção humana, e por aí vai. Ou para manter suas espécies nativas, né? Exterminar os animais que são de espécies invasoras, né? Como a gente viu na aula de ontem. Então, tem muitos programas ambientalistas que intervêm na natureza, né? Então, o ponto é, se algumas dessas intervenções, pelo menos, ou pelo menos uma delas, for justificável, então não faz sentido dizer que é errado ajudar os animais selvagens só porque isso envolveria uma intervenção na natureza. Porque então a gente vai estar sendo seletivo arbitrariamente para dizer, olha, aqui não pode porque é uma intervenção na natureza. Mas aqui pode, apesar de ser uma intervenção na natureza. Então, isso seria incoerente, né? Então, vamos para outra objeção. Outra objeção diz que é errado ajudá-los porque então nós vamos influenciar o destino desses animais. E a resposta óbvia a essa objeção é apontar que a gente vai estar influenciando o destino desses animais, quer a gente decida ajudá-los, quer a gente decida não ajudá-los, né? Omissões também são decisões, né? Então, seja lá o que a gente decida, o resultado de nossa decisão vai influenciar o mundo a ser desse ou daquele jeito. Outra objeção acusa a proposta de ajudar os animais selvagens de ser antropocêntrica. Por quê? Bom, porque é uma proposta que vem dos humanos, né? São os humanos que vão lá, são os humanos que bolaram essa ideia de intervir para ajudar os animais selvagens, e eles que vão conduzir essa proposta. Então, é uma proposta antropocêntrica. E essa resposta, e essa objeção tem sido respondida assim, né? Mostrando que ela confunde o conceito de antropogênico com o de antropocêntrico. Então, o fato de uma proposta ser antropogênica quer dizer que ela surgiu por parte dos humanos e que é os humanos que vão conduzir-la. Mas não significa que, porque uma proposta é antropogênica, então que ela é antropocêntrica. Antropocêntrico é, como a gente viu, tal como esse conceito é utilizado na ética, são aquelas visões que defendem que apenas o bem dos humanos importa, que o bem dos animais não humanos não importa. Mas é o contrário dessa proposta. Essa proposta que a gente está falando não é antropocêntrica, porque ela visa beneficiar os animais. Então, essa proposta ela é, sim, antropogênica. Como qualquer coisa que os humanos podem fazer é antropogênico. A proposta de ajudá-los é antropogênica. A proposta contra ajudá-los é antropogênica. Qualquer coisa que a gente fizer vai ser antropogênico, porque vem de nós. Mas não quer dizer que seja antropocêntrico, né? Porque essa proposta em questão visa beneficiar os animais. Outra objeção, né? Outra objeção defende o seguinte: mas quanto menos influência humana, melhor para os animais, né? Como a gente viu, parece que não é assim, né? Parece que os processos naturais já prejudicam os animais em alto grau. Mas alguém poderia dizer, não, mas os humanos tentando ajudar só vai piorar tudo, né? Bom, e essa objeção tem sido respondida assim: não necessariamente, teria que ser avaliado e investigado com minúcia em cada caso se agir ou se omitir seria aquilo que possui os melhores resultados para os animais. Não dá para a gente ter uma regra de antemão, sem investigar, que diga que não ajudar tem sempre os melhores resultados, ou que ajudar tem sempre os melhores resultados. Precisaria de uma área científica que investigasse isso minuciosamente. A gente vai falar disso um pouco daqui para frente, um pouquinho depois, no outro bloco. Então, essa objeção parece que está assumindo de antemão que quanto menos influência humana, melhor para os animais, mas sem provar isso, né? Parece mais razoável assumir que fazer um estudo minucioso em cada caso é que teria a maior probabilidade de responder se é ajudar ou não ajudar, naquele caso em especial, aquele que tem as melhores consequências para os animais. Então, vamos reparar nessa objeção e vamos comparar com a próxima, porque a próxima ela é parecida, mas ela difere em aspectos cruciais. Olha essa aqui, ó. Essa aqui diz: quanto menos influência humana, melhor para os animais. Compara com a próxima. Quanto menos influência humana, melhor, mesmo que isso seja pior para os animais. Então, repararam na diferença? Essa aqui, o centro da preocupação é o que é melhor para os animais. Essa aqui diz que não, diz que quanto menos influência humana, melhor, ponto, mesmo que se a gente não interferir, vai ser pior para os animais. Então, essa segunda visão, ela avalia o que é pior ou melhor, sem levar em conta como os animais são afetados. A primeira, não. A primeira preocupação era o bem dos animais. Essa aqui, não. Então, essa segunda, ela tem sido respondida assim: que essa afirmação de que quanto menos influência humana, melhor,
independentemente de se isso vai ser melhor ou pior para os animais, ela só faria sentido se esse tipo de avaliação, melhor ou pior, que é o conceito central em teoria do valor, se ela não devesse levar em conta o modo como os animais são afetados. Porque, estão vendo, essa objeção agora aqui, ó, ela diz que quanto menos influência humana, melhor, mesmo que isso seja pior para os animais. Mas parece que é implausível não levar em conta o modo como os animais são afetados para avaliar se uma situação é melhor ou pior. Por quê? Bom, porque os animais são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Lembra do argumento da relevância que a gente viu na aula de ontem, da importância da ciência? Bom, então, se os seres sencientes não forem levados em conta na hora de avaliar se uma situação é pior ou melhor, fica muito difícil entender como que a gente avaliaria uma situação como melhor ou pior. Então, esse é o grande problema dessa objeção agora. Bom, vamos passar para uma próxima. A próxima diz que ajudar seria errado porque violaria a liberdade dos animais. E a objeção tem sido respondida assim. Muito pelo contrário. Por quê? Bom, porque ajudar, na verdade, seria a única maneira de garantir que eles possam exercer a liberdade. Por quê? Bom, porque para alguém exercer a liberdade, precisa estar vivo. Se alguém morre, e morre logo depois que nasce, que liberdade vai poder exercer? E precisa também estar livre de sofrimento extremo. Né? Se alguém está lá morrendo de inanição ou sendo, sei lá, morrendo com uma doença terrível, como que vai exercer sua liberdade? Né? Então, a proposta de ajudar os animais selvagens, na verdade, seria uma pré-condição para que eles possam exercer sua liberdade. Né? Na verdade, essa ideia de que ajudar violaria a liberdade dos animais, muitas vezes ela vem de uma ideia meio caricata da proposta de ajudar os animais selvagens, né? Que tem algumas pessoas que pensam assim que a proposta de ajudar os animais selvagens envolveria cercar cada animal para eles não se machucarem, não entrarem em conflito entre si. Não é isso, né? A proposta de ajudar os animais selvagens visa pesquisar meios de diminuir ao máximo o sofrimento total, como a gente viu, né? Se a principal causa é que tem muito mais nascimentos do que recursos disponíveis, talvez a principal maneira de investigar isso seja investigar quais aspectos do meio ambiente contribuem para haver menores taxas de nascimento naquelas espécies que maximizam a quantidade de filhotes e que têm normalmente vidas repletas de sofrimento e que poderiam ter mais naquelas espécies onde os animais têm maiores chances de ter vidas positivas. Né? A ideia não seria cercar cada animal, né? Segundo algumas pessoas entendem de maneira bastante equivocada. Bom, a próxima objeção diz que a proposta de ajudar os animais selvagens vê os humanos como algo separado da natureza. E que se a gente vê os humanos como parte integrante da natureza, a gente vai defender jamais intervir na natureza. E, novamente, a resposta dessa objeção aponta, pelo contrário. Por quê? Bom, porque a ideia de que os humanos não devem intervir no território natural que parece ver os humanos como algo separado da natureza. Por quê? Bom, porque se a gente enxerga os humanos como parte da natureza, como parte do mundo natural, então os resultados das práticas humanas não deixam de ser naturais, nem vão ser menos naturais, porque os humanos são parte da natureza. Então, se alguém diz que os humanos não devem intervir naquilo que é natural porque os humanos fazem parte da natureza, aí sim que está vendo os humanos como algo separado. Tá? Então é assim que essa objeção tem sido respondida. Bom, próxima objeção diz o seguinte, mas espera aí, a natureza não é alguém, a natureza não é boa nem má, não é como, por exemplo, um humano que bota fogo numa floresta, e esse sim, né, pode ser culpável, mas a natureza não é uma pessoa, a natureza é só um monte de processos ocorrendo, ela não é alguém, então ela não é boa nem má, porque não é uma pessoa, né? Então, os processos naturais, doenças, erupção vulcânica, tsunami, não são imputáveis, não dá de responsabilizar os vulcões, a natureza como um todo, os tsunamis, as doenças, né, ou os próprios animais, né, os parasitas, por aí vai. Então, a gente não tem razões para ajudar, porque não tem alguém imputável ali. Tá? Então, essa objeção ela tem sido respondida apontando que ela confunde duas categorias básicas em ética. Uma coisa é saber quem é moralmente responsável. Outra é saber se a gente tem razões para agir. Então, vejam, vou explicar isso. É bem fácil de entender, mas precisa prestar atenção. O fato... É verdade que a natureza não é uma pessoa, que vulcões, tsunamis e os animais não são moralmente responsáveis. Isso tudo é verdade. Não tem alguém ali que a gente possa responsabilizar. Mas quem é moralmente responsável por fazer algo? Nós. Somos nós que temos que decidir. Então, o fato de
não haver ali, os processos naturais não serem agentes responsabilizáveis, não faz que a gente não tenha razões para ajudar. Isso já é amplamente aceito quando os humanos são vítimas dos processos naturais. Por quê? Porque a responsabilidade moral recai sobre nós que temos de decidir. Por exemplo, quando os humanos são vítimas de doenças, de desastres naturais, ninguém diz que é errado ajudar porque as doenças e os desastres naturais não são moralmente responsabilizáveis. Nós somos moralmente responsabilizáveis. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que está numa floresta e a gente sabe que uma árvore vai cair em cima dela, uma árvore enorme, e vai matar essa pessoa de tão grande que é. E a única coisa que a gente tem que fazer é dizer: corra, a árvore está caindo. E vamos supor que a gente podia fazer isso facilmente e não faz. E aí vamos supor que a gente depois é preso por negligência de ajuda, e em nossa defesa, vamos supor que a gente alegue que, não, mas a árvore não é moralmente responsável por ter caído. Ninguém ia aceitar essa desculpa. Por quê? Bom, porque moralmente responsável era eu tinha que ter avisado. Né? Então isso mostra que a gente é sim moralmente responsável por danos naturais, mesmo que os processos naturais não sejam moralmente responsáveis. Bom, então, a próxima objeção é parecida. Ela fala: a natureza é indiferente, né? Os ecossistemas, as espécies perduram ao longo de eras, indiferentes a esse sofrimento, a essas mortes. Né? Isso sempre foi assim, isso faz parte da vida, isso é assim desde que o mundo é mundo. Sim, é verdade, mas isso não justifica que nós também sejamos indiferentes. Né? Uma coisa é dizer que acontecimentos que não são alguém são indiferentes. Sim, porque não tem alguém ali para ser diferente ou indiferente. Agora, uma coisa é dizer que um agente racional, que tem poder de decisão, está justificado a ser indiferente. Isso é um outro passo adicional. Tá? E a decisão de um agente racional não pode ser baseada em processos que não são racionais. Bom, a próxima objeção diz o seguinte, que nós devemos respeitar a natureza dos animais selvagens, que é diferente da natureza dos animais domesticados, porque é uma natureza selvagem, e que então o respeito por essa natureza requer largar esses animais à própria sorte. Então, segundo essa objeção, nós só devemos ajudar vítimas de processos naturais se forem animais domesticados, seja lá se eles estiverem no território doméstico ou no território natural. E que os animais selvagens, por terem essa natureza selvagem, deveriam ser largados à própria sorte, porque é isso que respeita a natureza deles. Tá? E como que essa objeção tem sido respondida? Bom, primeiro a gente tem que perguntar o seguinte: que razões existem para respeitar a natureza de alguém? E dependendo da resposta, nós temos duas posições diferentes que precisam ser discutidas com fundamentos diferentes. Vamos ver. Então, vamos supor que eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa fala: nós devemos respeitar a natureza dos animais. E aí eu pergunto: ok, e qual é a razão para respeitarmos a natureza dos animais? E a pessoa dá essa primeira resposta: porque fazê-lo é melhor para os animais, porque vai beneficiar eles, porque eles precisam expressar essa natureza. Bom, se é assim, se essa for uma resposta, sim, parece bastante plausível, mas então é falso que respeitar a natureza dos animais selvagens requer largá-los à própria sorte, porque isso provavelmente não beneficiaria eles, prejudicaria, porque logo eles morreriam, como a gente viu antes, né? Ou teriam vidas repletas de sofrimento, e não poderiam expressar essa natureza. Agora vamos supor que eu estou conversando com uma segunda pessoa e ela me dá uma resposta bem diferente. A primeira resposta apela ao benefício para os animais. A segunda resposta é o contrário. Ela diz o seguinte: nós devemos respeitar a natureza dos animais selvagens porque sim, ponto final, mesmo que isso só prejudique os animais. Bom, se é essa resposta, não se está dando nenhuma razão para explicar por que a gente deveria respeitar a natureza de alguém, em primeiro lugar, você está se dizendo porque sim, ponto. E, além do mais, não está se dando nenhuma razão para explicar por que isso, respeitar a natureza de alguém porque sim, ponto, é mais importante do que evitar prejudicá-lo. Isso teria que ser fundamentado. Né? Então, essas frases, né? Devemos respeitar a natureza dos animais selvagens, isso requer largá-los à própria sorte, elas são muito utilizadas no recurso público, são assim frases de efeito, né? Mas quando a gente pede para fundamentar e investiga, muito dificilmente aparece alguma tentativa de fundamentar essa coisa do porque sim, ponto. Né? Normalmente é só assumido e escondido assim para debaixo do tapete. Bom, vamos lá.
A próxima objeção diz o seguinte: olha, mas espera aí. A proposta de ajudar os animais selvagens envolveria intervir em conflitos entre os animais, por exemplo, parasitismo, predação. E isso poderia piorar as coisas ainda mais. Por exemplo, se a gente intervir na predação, isso poderia gerar uma explosão populacional das presas, né? Principalmente se forem aquelas presas lá que se reproduzem maximizando a quantidade de filhotes. E aí, no final das contas, intervir vai tornar o cenário ainda pior, né? Na melhor das intenções, a boa intenção vai gerar um inferno, né? Acreditado, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Bom, essa objeção ela aponta para uma preocupação que é importante, muito importante, né? Ou seja, que é, na hora de planejar uma tentativa de ajuda, planejar ela de maneira bem minuciosa, bem planejada, para que a tentativa de ajudar não piore ainda mais as coisas. Né? Ok, isso é uma preocupação válida. Mas a resposta a essa objeção diz o seguinte: mas espera aí, a proposta de ajudar os animais selvagens não diz para intervir assim em todo e qualquer caso sem pensar. Se em um determinado caso, ou vários casos, a gente vê que claramente tentar ajudar só vai piorar as coisas, a proposta de ajudar os animais selvagens não vai dizer para ajudar nesse caso, vai dizer não, nesse caso não, porque só vai piorar. Né? Então, essa é outra coisa importante de entender em relação à proposta de ajudar os animais selvagens. Não é uma proposta que diz que a gente deve ir lá impensadamente sair ajudando sem planejar. Não é isso. Tá? Na verdade, essa proposta, a principal atitude prática, né, dessa proposta é criar um campo científico chamado biologia do bem-estar, né, que estudaria isso com minúcia para que a gente consiga planejar intervenções que sejam não apenas seguras, mas eficientes. Tá? Então não é aquela ideia de sair ajudando sem pensar nas consequências. Bom, então nós vimos novamente aqui uma objeção que ela é centrada na preocupação com desdobramentos de consequências para os próprios animais. E como eu falei, é uma preocupação, segundo eu entendo, altamente válida, né? A preocupação com desdobramentos de consequência em longo prazo. Agora, nós temos uma objeção que é parecida, mas difere em aspectos cruciais. Então, essa aqui diz que não devemos intervir em conflitos entre animais, porque isso poderia piorar ainda mais a situação. A próxima diz que não devemos intervir em conflitos entre animais, mesmo que intervir melhorasse a situação. Mesmo que não intervindo, a situação dali para frente só vai piorar. Tá? Então, essa aqui se preocupa com as consequências de longo prazo. Essa aqui diz que não. Diz que deve ter uma regra contra intervir, seja lá quais forem as consequências. Né? Essa aqui, a primeira é consequencialista. A segunda, não. Essa aqui defende que deve ter uma regra contra intervir em conflitos entre animais, mesmo se a gente intervir e melhorar a situação. Então, alguns questionamentos, né, a essa objeção. Primeiro, a gente tem que reparar que ela assume que a ação correta, por vezes, tem consequências piores do que outros cursos de ação disponíveis. Então, só que isso teria que ser explicado. Por que a ação correta aqui é aquela que não vai ter os melhores resultados? Porque primeiro se aponta que ajudar pode ter piores resultados. E depois se diz o contrário. Depois se diz que não ajudar ainda assim é certo, mesmo que ajudar tenha melhores resultados. Então teria que ser explicado por que em alguns casos a ação correta não coincide com as melhores consequências. Tá? Essa objeção, ela assume isso de antemão. Não estou dizendo que não pode se tentar fundamentar isso. Estou dizendo que essa objeção, por si só, ela não fundamenta isso, ela assume isso. Tá? E tem casos onde a gente pensa exatamente o oposto. Por exemplo, quando os humanos são vítimas de animais, essa tese de que é sempre errado intervir não é defendida. Pelo contrário, né? Quando os humanos são as vítimas, é defendido que é sempre certo ajudar as vítimas, independentemente das consequências. E para os animais não humanos é defendido exatamente o contrário, que é sempre errado ajudar, mesmo que as consequências de não ajudar sejam piores. Bom, aí tem um padrão especista, claro, né? Um padrão duplo de moralidade. Não dá para a gente manter que... Ou a gente mantém que o que importa é saber as consequências, seja lá se as vítimas foram humanas ou não humanas, ou a gente diz que é sempre errado ajudar, seja lá se as vítimas foram humanas ou não humanas, ou que é sempre certo ajudar, seja lá se as vítimas forem humanas ou não humanas, independentemente das consequências. O que não dá é de manter um padrão duplo de acordo com a espécie, porque isso é especismo que a gente viu na primeira aula. Bom,
Outra objeção diz que o que importa são os ecossistemas e as espécies e não os animais, né? Não os animais enquanto seres sencientes. Então, segundo essa objeção, se todo esse sofrimento e mortes não extingue espécies nem ameaça ecossistemas, a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque os indivíduos não importam. Bom, isso a gente já viu, né? Só estou reforçando, a gente já viu na primeira aula que se a questão da consideração moral existe, porque com as nossas decisões é possível beneficiar ou prejudicar os afetados por elas, então, para alguém ser moralmente considerável, é o suficiente que seja passível de ser prejudicado ou beneficiado. E todo ser senciente, por ser capaz de experimentar certos estados como positivos e outros como negativos, é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Então, isso parece mostrar que cada ser senciente importa. Se os seres sencientes, que são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, não importarem, fica muito difícil entender por que espécies e ecossistemas importariam em si. Lembra aquela distinção entre valor instrumental e valor em si? Bom, é o que está presente nessa objeção aqui. Tá? Bom, mas uma outra objeção diz o seguinte: tá, mas mesmo que os animais importem em si, ajudar poderia conflitar com metas ambientalistas. E isso torna errado ajudar. Né? Eu lembro que uma pessoa fez uma pergunta sobre isso, né? Será que ajudar os animais sempre conflitaria com as metas ambientalistas? Conflitaria em alguns casos, em outros não? Então agora, eu lembro que eu falei ontem, a aula que vem a gente vai ver algo sobre isso, né? Então chegou o momento. Então, o ponto é, na vasta maioria dos casos de ajuda a animais selvagens, não haveria esse conflito com as metas ambientalistas. Por quê? Bom, porque os programas de ajuda aos animais selvagens, que são focados em diminuir o sofrimento dos animais selvagens, não alterariam as propriedades dos ecossistemas que o ambientalismo valoriza. Nem extinguiria, muito menos extinguiria esses ecossistemas. Não? Apenas faria com que houvesse menos sofrimento para os habitantes desses ecossistemas. E, como eu falei ontem, tem vários programas de ajuda aos animais selvagens, inclusive que realizariam ambas as metas, a meta de preocupação com os animais e as metas ambientalistas. Por exemplo, a vacinação de abelhas é um exemplo. Né? Bom, por que a vacinação de abelhas ajudaria a diminuir o sofrimento dos animais selvagens? Porque ela preveniria uma enorme quantidade de animais de ficarem doentes, né, as abelhas, e isso diminuiria drasticamente o sofrimento, né, por conta de doenças, e como tem várias espécies de abelha que estão em extinção, isso ajudaria a realizar metas ambientalistas. Né? Não sei se vocês sabem, mas a vacinação de insetos até então se achava que era impossível, né? Mas acho que foi em 2019, na Universidade de Helsinki, se não me engano, eles descobriram que é possível vacinar abelhas apenas vacinando a rainha. Né? Então aí a rainha produz lá uma proteína que os próximos ovos, todos os indivíduos já nascem vacinados, dessa maneira. Bom, mas alguém poderia perguntar assim, tá, mas e se em algum caso, pode ser que em algum caso conflite com as metas ambientalistas? Aí não seria errado ajudar os animais selvagens, porque daí conflitaria com as metas ambientalistas. Bom, a resposta a essa objeção mostra o seguinte: haver conflito por si só é insuficiente para mostrar que não devemos ajudá-los. Por quê? O que teria que ser mostrado? Duas coisas. Primeiro, que nós devemos acatar as metas ambientalistas, né? Lembrando, metas ambientalistas não é preservar o meio ambiente quanto recurso para os animais nem para os humanos. É aquela ideia de que espécies e ecossistemas têm valor em si. Tá? E teria que ser mostrado não só isso, que essas metas são mais importantes do que os interesses básicos dos animais, como não sofrer e não morrer. Tá? Para você fundamentar isso, não basta você mostrar que as espécies, os ecossistemas têm valor em si. Teria que ser mostrado que isso é mais importante do que as vidas e o sofrimento dos animais. Então, mesmo que o ponto 1 fosse demonstrado, poderiam ser dadas razões para se rejeitar o ponto 2. Por exemplo, uma razão para se priorizar seres sencientes frente a entidades não sencientes é que somente os seres sencientes são capazes de sofrer. Sofrimento é uma coisa horrível que ninguém quer. Nenhuma entidade não senciente é capaz de sofrer, porque não é senciente. E apenas os seres sencientes são prejudicados por não poderem experimentar estados positivos, ter experiências positivas, que é o que vem com a morte. Entidades não sencientes não são prejudicadas com a morte, porque não tem uma morte, na verdade, né? Não são alguém. Então, isso dá razões para se priorizar os seres sencientes frente a entidades não sencientes. Isso tudo
todos esses pontos que a gente luta aqui para as pessoas aceitarem em relação aos animais não humanos, os próprios ambientalistas já aceitam em relação aos humanos. Por exemplo, os ambientalistas, quando eles fazem campanhas ambientalistas, eles defendem limitar alguns interesses humanos? Sim. Quais? Os não básicos. Os interesses estéticos, recreativos, econômicos, por aí vai. Mas eles não defendem que isso pesa mais do que os interesses básicos dos humanos em não sofrer e não morrer. Eles não defendem, por exemplo, que está justificado sair matando humanos, ou que está justificado não ajudar os humanos quando são vítimas de doenças ou desastres naturais. Então, o mesmo poderia ser defendido em relação aos animais não humanos. Bom, vimos várias objeções morais, e agora nós vamos ver objeções que questionam, que negam que sejamos moralmente responsáveis por tentar fazer algo em relação a isso, ou então desafiam a praticabilidade da proposta de ajudar os animais selvagens. Bom, então vamos ver. Segundo a primeira objeção, ela diz que nós não deveríamos ajudar, que é errado ajudar, porque a humanidade só é moralmente responsável por práticas humanas. O primeiro ponto, que é um ponto de lógica em relação a essa objeção, ela tem um problema de lógica, que é o seguinte: ela assume que negar uma obrigação fundamenta uma proibição. Mas são duas coisas completamente diferentes. Mesmo que se fosse esse o caso, mesmo que a gente não tivesse dever de ajudar, isso não significa que é errado ajudar. Você negar uma obrigação é diferente de você fundamentar que aquilo deveria ser proibido. Ajudar poderia ser permissível, mas não requerido, ou poderia ser mesmo louvável, poderia ser elogiável. Então, se você nega uma obrigação, isso não implica necessariamente que aquilo deveria ser proibido. Então, além disso, poderia ser questionada essa tese de que nós somos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas. Poderia ser dito, por exemplo, que a gente é moralmente responsável toda vez que a nossa decisão é determinante para o resultado ser dessa ou daquela maneira. Por exemplo, vamos supor que alguém chega num consultório médico e o médico pergunta assim: o que você tem? Aí o cara fala: eu levei uma paulada na cabeça de outro humano. Tá, então eu vou te socorrer. E você aí, o que você tem? Eu tô com uma doença. Que doença? Malária. Não, aí eu não vou te atender porque eu não sou moralmente responsável por danos naturais. Ninguém ia aceitar isso. O pessoal vai dizer que esse médico é um negligente. Então, se é assim, então parece ser falsa a tese de que não somos moralmente responsáveis por danos naturais, que somos moralmente responsáveis por práticas humanas. Bom, outra objeção diz que nós não devemos ajudar, não temos a obrigação de ajudar, pelo menos, porque não temos relação de proximidade com esses animais. Esses animais estão lá nas florestas, nos oceanos. Então, que a humanidade não tem nenhuma obrigação de destinar recursos para ajudá-los. Mas poderia ser questionado essa ideia de que a relação de proximidade é determinante para a gente ter uma obrigação de destinar recursos para ajudar vítimas de desastres naturais, de fome e sede. Por exemplo, né? Quando tem catástrofes naturais e tem vítimas humanas, por exemplo, seria estranho, por exemplo, um governo dizer que não tem dever de destinar recursos, porque, por exemplo, o estado que elas moram é muito distante de onde fica a sede do governo central. Né? Parece que quando as vítimas são humanas, a questão da distância não é considerado um pré-requisito para a gente reconhecer obrigações. Então, a mesma coisa poderia ser reconhecido em relação aos animais que estão na natureza. Bom, agora, essa objeção aqui ela é um pouquinho mais interessante, que ela diz o seguinte: suponhamos que nós tenhamos um dever geral de ajudar, seja lá vítimas de processos naturais, seja lá vítimas de práticas humanas, nós temos dever de ajudar. Ok. Seja lá quem está próximo, seja lá quem está longe, não importa, nós temos um dever geral de ajudar. Ok. Mas essa objeção vai dizer assim: mas espera aí, tem tantas vítimas no mundo, não tem como a gente ajudar todas? Então, não tem nenhum dever de a gente ajudar essa causa em especial do sofrimento dos animais selvagens. Cada um faz o que quiser. Essa é a objeção. Né? Ok. Bom, essa é uma posição possível, mas a gente vai rejeitar essa posição se a gente rejeita essa ideia de que tanto faz quem você ajuda. Por exemplo, se a gente acha que a gente deve priorizar as causas proporcionalmente ao número de vítimas,
ou proporcionalmente ao montante total do sofrimento, ou proporcionalmente ao quão ruim é a situação de cada vítima, ou proporcionalmente ao quão negligenciada essa causa. A gente vai ver vários desses critérios em mais detalhes depois. Então, se a gente aceita esses critérios, então a gente não vai achar que tanto faz. Peraí, se nessa causa aqui tem muito menos vítimas, eu vou ajudar na outra que tem muito mais vítimas. Se essa causa aqui um monte de gente já está ajudando, eu vou ajudar naquela outra que quase ninguém está ajudando. Então, peraí, se a gente quer realmente ajudar e causar o maior bem possível, não é tanto faz. A gente vai querer ajudar aqueles problemas que têm mais vítimas, onde as vítimas estão numa situação pior, onde aqueles problemas são mais negligenciados. Então, mas se é assim, segundo esses critérios, quantidade de vítimas, sofrimento total, grau de negligência, etc., a causa que visa diminuir o sofrimento dos animais selvagens cumpre bem esses requisitos. Porque, como a gente vê, uma quantidade gigantesca de indivíduos sofrendo e tendo vidas repletas de sofrimento. E é uma causa altamente negligenciada. Bom, mas outra objeção diz que isso é exigir demais. Né? A maioria das pessoas não tem tempo de se dedicar para isso. Mal e mal as pessoas, né, cuidam da vida delas. Então, isso é exigir demais. Né? É uma crítica que se faz. E essa crítica tem sido respondida assim. Que essa proposta exigiria muito pouco de cada pessoa individualmente. Por quê? Porque essa proposta não exige que cada um de nós vá lá na natureza ajudar. Não exige isso. O dever geral que todos nós teríamos é chamar a atenção para a importância dessa questão e reivindicar que recursos fossem empregues em tratá-la. Por exemplo, a gente poderia fazer uma campanha assim, olha, pega todos esses programas de matança de animais selvagens que são conduzidos por ideais ambientalistas, pega todo esse recurso e usa para ajudar os animais em vez de usar para matá-los. Bom, aí estaria cumprido o dever de cada um de nós. Porque quem é que ajudaria? Quem é que iria lá na prática ajudar? Seriam os profissionais que trabalham com esse tipo de intervenção. Biólogos, etólogos, né, especialistas em comportamento animal. E esses profissionais, que eu estou chamando assim de ciências da vida, né, biologia, ciência do bem-estar animal, por aí vai, eles não fariam um trabalho a mais exigente do que já fazem. Elas continuariam a fazer o trabalho deles normalmente. A diferença seria só que as pesquisas desses profissionais, em vez de ser usadas para prejudicar os animais, para facilitar a exploração, ou seja lá o que for, seriam direcionadas para ajudar os animais. É só isso. Então, ao contrário do que pode parecer inicialmente, essa proposta não é tão exigente quanto parece. Ela é um pouco exigente, mas não para além do que a gente já reconhece em outros casos. Tá? Mas outra objeção diz que mas não tem nada possível de fazer para ajudar. Né? Não tem o que fazer. Bom, e essa objeção ela realmente surge assim, de uma ignorância do que já vem sendo feito há muito tempo. Né? Então, assim, há muitas décadas mesmo, né, os animais já vêm sendo ajudados com vacinação, tratamento de doenças, resgate em desastres naturais, como incêndios, tsunamis, né, enchentes em geral, etc., terremotos, com assistência a animais órfãos, resgate de animais que ficam presos, né, em vários locais e tal, programas para atender as necessidades básicas dos animais, né, e por aí vai. Então eu deixei 2 links aqui no site da Ética Animal, tem toda uma seção ali com, acho que, dezenas de textos detalhando cada um desses programas. Né? Quem quiser ver uma coisa bem mais resumida, no Sem Ciência tem esse textinho super resumido, mas no da Ética Animal tem uma seção só sobre isso. Então é simplesmente falso que não tem o que fazer, porque muita coisa já vem sendo feita. O ponto é, normalmente essas coisas são feitas motivados por razões antropocêntricas ou ambientalistas, e não por preocupação com o bem dos animais. Mas às vezes os animais são ajudados. Por exemplo, vacinação. Então, onde é que se vacina os animais? Bom, para proteger humanos do contágio, né? Ou para preservar espécies de extinção, né? E por aí vai. Então, isso mostra que, já não havendo uma preocupação séria com o bem dos animais, já tem muita coisa que dá de fazer. Imagina se houvesse uma preocupação séria com o bem dos animais. Muito mais coisas poderiam ser feitas. Né? Bom, mas aí uma objeção é assim, mas é impossível ajudar a todos. Nunca que a gente vai conseguir ajudar a todos, talvez nunca que a gente consiga ajudar nem 1%. Né? Sim, é verdade. Mas para cada animal ajudado, a ajuda faz toda a diferença. Novamente, quando os humanos são as vítimas, ninguém pensa desse jeito. Né? Por exemplo, vamos supor que eu estou lá, não sei, caiu um raio em cima de mim, mas eu não desmaiei, eu estou lá mal, e aí eu vou dizer para as pessoas, não me ajude, não quero ajuda, porque não vai dar de ajudar todos os humanos, então me deixa morrer. Ninguém pensa assim. Né? Então,
quando os animais são as vítimas, as pessoas têm um padrão que é exatamente o oposto, né, do que elas têm quando os humanos são as vítimas. Por exemplo, no hospital, vamos supor que os médicos falam, não, a gente não quer atender mais ninguém, porque não vai dar de ajudar todos os humanos mesmo. Seria absurdo. Né? Então, essa objeção é muito, muito fraca. Mas, outra objeção parecida, que ela é um pouquinho mais rebuscada, e eu vou levar um tempinho para explicar o problema com ela, é assim, ó. Diz assim, tá, não é só que a gente não vai conseguir ajudar todos. É que assim, o problema é que a situação dos animais na natureza tem tantas vítimas, né? São quintilhões de animais, né? É tantas vítimas que mesmo que a gente conseguir ajudar em larga escala, mesmo que a gente ajude, não sei, trilhões deles, isso vai ser ainda uma porcentagem pequenininha do problema. Você ajudou, sei lá, 1 trilhão de animais, ainda não chega a 1%. Então, esse é um problema, né, segundo essa objeção. E a resposta a essa objeção, ela aponta o seguinte, que essa objeção ela não leva em conta um critério básico em teorias da decisão racional. Teorias de decisão racional são todas aquelas teorias que visam responder quais os melhores meios para alcançar um fim. Tá? É diferente das teorias éticas, onde o próprio fim é o que está em discussão. Tá? E se os meios para chegar lá são justos ou não, etc. Nas teorias da decisão racional é só como calcular os melhores meios para chegar num fim. Um ponto básico das teorias de decisão racional é que não importa a porcentagem, importa a quantidade real de bem que a gente poderia fazer. Isso pode soar estranho à primeira vista. As pessoas poderiam pensar, mas não coincide? Você ajudar uma porcentagem maior não é produzir o maior bem? Não. Tem um exemplo simples aqui para mostrar por que é assim. Tá? Primeiro, vamos supor que a gente tem certo recurso, tá? Uma quantia tal de dinheiro. Vamos supor. E a gente tem duas opções. Tá? Ou a gente ajuda 90% dos animais do problema A, ou ajuda, em igual medida, cada um dos animais, 0,1% dos animais do problema B. Tá? Vamos supor que esses animais eles estão todos na mesma situação igualmente ruim, problema A ou B. Tá? Então, se a gente se guiar pela proporção, pela porcentagem, a gente vai dizer, melhor ajudar os 90%. Tá? Mas vamos supor que o problema A tenha 1 trilhão de animais e o problema B, 1 quatrilhão. 90% de 1 trilhão é 900 bilhões. E 0,1% de 1 quatrilhão é 1 trilhão. É bem mais. É bem mais do que 900 bilhões. Então, resolver 0,1% do problema B ajuda 100 bilhões de animais a mais do que investindo em 90% do problema A com o mesmo recurso. Por isso que essa objeção de que, mesmo que a gente ajude muitos animais na natureza, isso ainda é uma porcentagem pequena do total, isso não importa. Importa saber se essa é a maneira mais eficiente de ajudar a produzir o maior bem. Não estou dizendo que necessariamente depois a gente vai ver alguns critérios para pesar isso tudo, mas só mostra que a gente não deve se basear na porcentagem. Se a gente se basear na porcentagem, vai dar tudo errado, a gente vai fazer muito menos bem do que a gente poderia. E isso é uma coisa bem importante, porque a maioria do ativismo na causa animal é baseado em porcentagem. Tá? E é por isso, um dos fatores pelos quais dá tudo errado é isso. Então, preste muita atenção nisso. Tá? O que importa é a quantidade real de indivíduos beneficiados, de bem que a gente pode fazer e etc. Não é a porcentagem. Bom, outra objeção, e essa é a objeção acho que é mais séria, né, a proposta de ajudar os animais selvagens, é uma objeção realmente que a gente tem que levar a sério, é que é difícil prever as consequências de longo prazo. Realmente isso é difícil. Tá? Então, ajudar poderia piorar as coisas ainda mais. Tem sempre essa possibilidade. Então, a conclusão dessa objeção é melhor não tentar ajudar. Deixa isso de lado. Então, o que eu digo que é importante nessa objeção é os 2 primeiros passos. É difícil prever as consequências de longo prazo? É. Ajudar, se não for bem planejado, pode piorar as coisas ainda mais? Pode. Sempre tem esse risco. Então é melhor não tentar ajudar? Não, essa conclusão não se segue. Eu vou explicar por quê. Primeiro, se a gente diz que é difícil prever as consequências de longo prazo, então a gente não pode saber que não ajudar tem as melhores consequências. Isso é só um ponto de lógica bem simples. Eu não posso dizer que eu não sei as consequências e depois que eu sei que não ajudar tem as melhores consequências. Não tem como dizer as duas coisas. Ou a gente diz uma coisa ou diz outra. Mas se a gente diz que sabe que não ajudar tem as melhores consequências, então é falso que a gente está dizendo que é difícil prever as consequências. Ou uma coisa ou outra. Ou a gente diz que não sabemos as consequências, então a gente não pode dizer
que sabemos que não ajudar é melhor, ou a gente diz que sabe as consequências. Tá? Ok. O que a gente teria que fazer, então? É cada vez mais pesquisar a fundo para saber como é que se dão as interações nos ecossistemas, dos animais entre si, dos animais com o seu entorno, né, com o seu meio ambiente. E aí sim, fazendo isso, a gente aumentaria cada vez mais nosso conhecimento sobre a probabilidade dos desdobramentos de consequências de longo prazo ser desse ou daquele jeito. E isso vai permitir, então, planejar os programas de ajuda com cada vez mais segurança e eficiência. É para isso, né, que está sendo criado aí o campo de pesquisa da biologia do bem-estar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, uma última objeção, acho que a última é essa proposta, diz que essa proposta não pode ser cientificamente bem informada. Né? Por quê? Bom, porque a ecologia, até o momento, tem sido usada para realizar metas ambientalistas. Né? Isso é verdade. Os dados da ciência da ecologia têm sido utilizados predominantemente para alcançar metas ou antropocêntricas ou ambientalistas. Tá? Só que a ecologia, ela é uma ciência, ela só descreve como é que se dão as interações nos ecossistemas. Ela não é uma posição moral. Ela não diz que devemos valorizar espécies e ecossistemas em si, não diz que devemos valorizar o bem dos humanos, não diz nada. Ela descreve como o mundo é. Então, a gente poderia usar os dados da ecologia para prevenir o sofrimento dos animais. Né? Porque uma coisa é uma questão científica, descritiva. Outra coisa é a questão normativa. O que devemos fazer, o que tem valor em si, etc. Bom, depois o Arthur pode explicar isso melhor, a diferença entre ciência e ética. Né? E, à medida que progredisse o desenvolvimento dessa área da biologia do bem-estar, teria cada vez mais dados que poderiam informar cientificamente os programas de ajuda. O que seria a ideia da biologia do bem-estar? Né? Seria diferente da biologia da conservação, por exemplo. Porque a biologia do bem-estar estudaria os animais que estão nos seus ambientes do ponto de vista do que afeta esses animais enquanto seres sencientes, que possuem um bem-estar. O que prejudica ou beneficia eles. E não enquanto componentes de ecossistemas ou exemplares de espécies, como faz a biologia da conservação. Né? Então, isso não quer dizer que os estudos de biologia da conservação não sejam importantes também. São. Só quer dizer que a biologia do bem-estar focaria em outra coisa.